Oi, o que é o solo e como ele se forma? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e hoje quem nos acompanha aqui ao fundo é o clássico bar. O que é o solo? Solo a gente pode entender que é um conjunto de partículas minerais, mas também orgânicas, que vão se formando ao longo do tempo. Ele é resultado da desagregação, do intemperismo de rochas, e a partir dessa desintegração de rochas, o solo vai se formando. É um processo lento, que pode demorar milhares, milhões de anos. Algumas pesquisas indicam que em determinados lugares o solo pode se formar a taxa de 1 milímetro por ano. Isso significa que em 10 anos a gente tem 10 milímetros ou 1 centímetro de solo, e talvez isso seja um processo muito acelerado, mas ele pode demorar muito mais tempo. Isso vai depender da região onde o solo está se desenvolvendo. Se é uma região mais quente, mais chuvosa, a tendência é que esse processo acelere. Se é um lugar mais frio, mais seco, então a gente vai ter um intemperismo mais deficiente. A gente vai ver essas histórias todas. Mas então, se o solo depende do material de origem, ele não depende só disso. Ele tem outros fatores que interferem na constituição de um solo. Então, o primeiro deles é o material de origem. E aí é pelo intemperismo. O segundo é o clima. Vai depender se é mais quente, mais seco ou mais frio. O terceiro é o relevo. Também vai depender se ele está mais plano, se o relevo é mais ondulado. Isso vai influenciar na formação de solos. Organismos vivos, e aí a gente tem desde micro-organismos, passando por plantas e animais superiores. Todos eles vão interferir direto ou indiretamente na formação do solo. E o quinto elemento, ou quinto fator, é o tempo. É preciso tempo para as coisas acontecerem. O solo, e é isso que a gente vai ver hoje, ele pode ser autóctone ou alóctone. Traduzindo, autóctone é quando ele se forma no mesmo lugar onde ele está presente. E aí ele vai se formar de acordo com a rocha que está embaixo, dando origem a esse solo. E o alóctone é aquele solo que foi formado em algum outro lugar e ele foi transportado pelo vento, pela água, até o lugar onde ele está. Então, em região montanhosa, é muito comum a gente ver solos alóctones, originados no próprio lugar. São solos, talvez, que estejam mais elevados nas regiões mais montanhosas. E o alóctone é aquele que foi transportado pelas chuvas e vai para o fundo dos vales. A formação das rochas, que é um processo anterior, ele pode se dar de 3 maneiras. A rocha pode ser ígnea, ou seja, a partir do resfriamento do magma, e aí pode ser internamente, como pode ser externamente, por exemplo, a erupção de um vulcão. Esse magma que vem para fora, ele vai se resfriar e vai dar um tipo de rocha. Por exemplo, o interior de São Paulo, a Terra Vermelha, é originária de basalto, a partir de um derrame que houve milhões de anos atrás. A região onde a gente está aqui tem muito granito, que aí é uma rocha que foi formada um pouco mais abaixo na superfície e depois foi desgastando e apareceu o granito. Então, o granito é um exemplo de uma rocha ígnea. E o basalto é outro exemplo de rocha vulcânica. Um segundo tipo são as rochas sedimentares. Você tem a montanha, o tempo todo está acontecendo de desintegrar, de lixiviar, de lavar essa montanha e levar os sedimentos para o fundo do vale. Esses sedimentos vão dar origem a rochas sedimentares, camada em cima de camada. É fácil a gente ver isso, porque a gente olha num perfil da rocha e a gente vê que é formado ali por placas, às vezes muito bem definidas. E essas rochas sedimentares, o exemplo delas, arenito. O arenito vem vindo em cima de camadas. E o terceiro tipo são rochas
metamórficas, que é a transformação tanto da primeira rocha ígnea quanto da segunda, a sedimentar. Então, exemplos de rochas metamórficas. O granito, submetido a grande pressão e temperatura, ele pode se metamorfizar em rocha em gneiss. E um outro exemplo, o arenito, que é uma rocha sedimentar, ele pode se transformar sob muita pressão e temperatura numa rocha mais endurecida, o quartzito. Tem uma sequência de imagens aqui para mostrar para vocês que é bem legal. Essa imagem aqui mostra para a gente solo alóctone e autóctone ao mesmo tempo. Como é que a gente distingue uma coisa de outra? Vê essa parte de baixo que parece que tem um semicírculo nele. Vou colocar um tracejado para a gente ver melhor. Essa parte de baixo, a gente só de olhar, a gente vê que ela é mais dura um pouquinho, ainda não é solo. Ela é alguma coisa parecida com isso aqui. E você consegue ver também alguns riscos dentro da rocha que vão te informar de rochas mais duras e menos duras. Essa diferença é dada por conta de diferentes minerais que estão presentes ali na composição dessa rocha. Então, diferentes minerais, eles vão se degradar em tempos diferentes. Então, a gente pode encontrar no meio do solo, na hora que está cavando o solo, a gente pode encontrar uma parte de rocha ainda sendo desagregada. Normalmente, o quartzo. Olha, essa outra é como se fosse, se ela estivesse descascando, que dá bem essa ideia. Nas partes laterais, o processo já está mais evoluído, mas na parte central, ela ainda está se decompondo. Como é que ela se decompõe, como isso acontece, a gente vai ver mais à frente. Nessa outra imagem, a gente vê que a rocha já está esfarelando, está virando uma areiazinha. É uma rocha já mais mole, mas a gente sabe que isso aí já foi uma rocha bem mais dura. Essa imagem mostra para a gente a parte que é alóctone e a parte que é autóctone. Como é que a gente sabe disso? Vou fazer outra vez um tracejado e vou chegar um pouco mais perto. Você consegue ver que tem uma faixa acinzentada logo acima da parte vermelha que está embaixo. E acima desse acinzentado, uma parte amarelada e uma parte mais escura. Entre o vermelho e o cinza, o que a gente encontra são umas pedrinhas arredondadas, umas pedrinhas de quartzo. E por que elas estão arredondadas? Muito provavelmente, esse foi um antigo leito de um ribeirão. O quartzo ele é mais duro, ele é mais difícil de se degradar, e à medida que ele vai rolando com o processo da água, ele vai desgastando e vai ficando arredondado. Você pode ver, fundo de rio, riacho, as pedras são mais arredondadas. Então aqui está mostrando a parte de baixo, que esse leito de riacho devia estar passando por algum lugar ainda rochoso, mas que foi sendo alterado. Olha um quartzo aqui, vê que tem em volta dele uma auréolazinha, né, mais claro um pouquinho. Ele está se degradando. Então aqui a gente consegue enxergar nitidamente a parte de baixo, que ainda é rocha, que está se decompondo. Né? Se cavar um pouquinho mais, a gente já vai encontrar a rocha dura mesmo. Aqui ela está num estágio intermediário. E a parte de cima, depois daqueles seixos, mostrando que essa parte de cima ela foi transportada ao longo do tempo. Essa faixazinha que está mais cinza na imagem, ela pode ter sido uma parte de um lugar um pouco mais brejoso, porque o cinza indica para a gente, e a gente também vai ver coloração lá na frente, a gente indica que houve uma degradação de matéria, um acúmulo de matéria orgânica que foi degradada em condições anaeróbicas. Trocando em miúdos, estava debaixo d'água. E a parte de cima, que tem essa parte amarela, o amarelo indica a presença de goetita, que é um óxido de ferro que foi transformado na presença de muita água.
E na parte de cima, também acúmulo de matéria orgânica, transformando o solo em um solo mais escuro, que a gente consegue ver novamente nessas últimas imagens e uma aproximação dele. Olha o solo escuro por baixo do solo mais avermelhado em cima, dando a ideia de que essa parte de cima ela veio lá do alto e foi transportada até esse lugar aqui, encobrindo o solo que estava se formando antes com mais matéria orgânica. Então, por hoje é isso. Se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com os amigos. Um grande abraço e até a próxima!